Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana de um novo mês e que essa semana ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os direitos e desafios para a inclusão da pessoa com deficiência. E ainda teremos as notícias da internet sobre o assunto. Daqui a pouquinho também vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Iremos lançar a nossa enquete do dia já já. Nessa enquete você vai ligar para a gente para responder nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a inclusão social visa abranger na sociedade aqueles que, por preconceito ou desprezo, foram postos à margem da população e que buscam cada vez mais ocupar um lugar socialmente que é seu por direito. Segundo o artigo de número 5 da Constituição Brasileira, todos são iguais perante a lei. Esse artigo, ele faz parte de um conjunto de direitos humanos que possuímos, como pessoas iguais, independente de cor, língua ou nação, temos a mesma capacidade, não vista por algumas empresas e por também algumas instituições educacionais que não, em sua maioria, não possibilitam oportunidades de atuação para os deficientes, julgando-os incapazes. Hoje, aqui no nosso programa, vamos falar mais sobre direitos e desafios para a inclusão da pessoa com deficiência. E quem vai nos ajudar a entender melhor o assunto é a nossa convidada que já está aqui no nosso estúdio, a doutora Fabiana Leite. Doutora Fabiana, ela é advogada da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Pernambuco. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que mostra o que as pessoas com deficiência enfrentam ao usar o transporte público aqui na região metropolitana do Recife. Preste muita atenção. Confira. Todos os dias, quase 2 milhões de pessoas utilizam o sistema de transporte público em Pernambuco. Na correria, muita gente nem percebe que 35 mil usuários possuem alguma deficiência, seja ela física, visual, auditiva ou intelectual. O sistema deveria ser facilitado para essas pessoas. No caso dos cadeirantes, o problema mais recorrente são os elevadores dos coletivos. Alguns não funcionam e nem todo mundo quer ajudar. Além das PEVs quebradas, a falta de humanidade de alguns motoristas, Tem motorista que trata a gente super bem, mas tem outros que não, Porque tem uma cadeirinha que vem ao lado da cadeira da gente, que ela é usada para o deficiente visual. Aí os passageiros sentam ali, quando a gente sobe, ele tem que sair, porque a gente tem que virar a cadeira ao lado, porque a cadeira da gente vem assim, Ela não vem de lado assim. Aí muita gente tá ali sentada e não quer sair pra gente colocar a cadeira, você tem que pedir. Para a minha faculdade que eu participo, Faz minha fisioterapia, ontem mesmo eu fui e peguei 2 ônibus quebrados, aí fico triste com isso, Antes, mais cedo, quando eu fui me encontrar com o menino aqui, peguei o ônibus Barro do Prazer. Aí eu não queria entrar não, porque estava com a lâmpada quebrada. Alguns tentam me ajudarem. O motorista e o cobrador não me ajuda não, diz que não pode me ajudar não. Depende, não, algum deles, Um diz que não pode ajudar. Eu fico triste com isso, mas também meu destino é aquele, eu quero ir. Se for o último ônibus, eu vou ficar aqui, A força, o pessoal botaram, Colocaram, fui, cheguei lá em Prazer, amigão, pode me descer aqui, pode vir aí, não vou descer ninguém não. Não dá um valor a gente, como vem a gente dá Camões, passa direto, tá indo queimando. Isso dói em mim, fico muito triste, sofro bastante, mas não me deixa levar, O gerente de relacionamento do Grande Recife reconhece que as queixas dos usuários são as campeãs no Grande Recife, mas reforça que medidas estão sendo tomadas para que os passageiros possam seguir viagem sem muitos problemas. Os elevadores eles se quebram em função, muitas vezes, de uma manutenção preventiva que não é feita, aí o Grande Recife autua, a empresa operadora, e muitas vezes por um vandalismo não intencional. Esse vandalismo que eu falo de alguém que come e deixa o resto do alimento no coletivo e ele vai para baixo do elevador e acaba tendo um problema, às vezes até na viagem. Quem é o gestor do ônibus, o gerente do ônibus, é o motorista.
Ele é o gerente, ele é o cara que está lá para organizar as coisas. Então, a função dele é exatamente essa, de descer do coletivo e, com toda tranquilidade, fazer com que a plataforma suba e desça com segurança para o usuário. Em relação à queima de parada, nenhum empresário ele quer a queima de parada porque é um passageiro a menos. E nem nós queremos uma queima de parada, porque uma queima de parada é um transtorno que você não resolve mais. O ônibus já foi e a pessoa fica. Fazemos também um trabalho sempre de capacitação dos motoristas, no sentido de que eles tenham essa sensibilização. Cara, podia ser tua mãe, podia ser tua avó, podia ser alguém da tua família, e é um usuário, é alguém que está pagando o teu salário. Para chamar a atenção dos usuários, o Grande Recife promove o projeto E Se Fosse Você? Maria Eduarda foi convidada para se colocar no lugar de um cadeirante. É horrível ficar ali em cima daquela cadeira, porque principalmente para quem não tem prática. Já Paula descreve a sensação de não enxergar. A sensação é horrível, viu? A dificuldade para eles são muito difíceis porque tem muitas árvores, muitos obstáculos na frente. Inclusive para cadeirante também são difíceis, ônibus às vezes estão quebrados para eles subir, pedestres, às vezes os motoristas não param para eles passarem, então a dificuldade é difícil. Presenciar nessas cenas a gente já se choca, porque e se fosse você que está em casa, que estivesse precisando, né? Você estivesse usando a cadeira de rodas, precisasse utilizar o transporte público e às vezes, se fosse necessário também você adiar alguns compromissos por conta da demora em chegar um ônibus adequado para você seguir viagem, dentre outras dificuldades. Então, custa nada a gente se colocar no lugar do próximo e repensar as nossas atitudes. As atitudes não só dos motoristas e cobradores, né, por conta de queimar paradas e outras coisas como foram descritas na reportagem, mas também a gente vai refletir sobre isso, né? Atitudes de você, passageiro, também, que acha que é perder tempo parar um pouquinho o ônibus para subir uma pessoa com necessidades especiais. Daqui a pouquinho vamos refletir e levar você que está em casa também a refletir mais sobre o assunto, porque hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o objetivo do programa é mostrar para quem está em casa, né, que essas pessoas com deficiência, elas são iguais. Tem algumas limitações físicas, mas são iguais, têm os mesmos direitos que você que está em casa, né, enquanto cidadão. Aqui, esses direitos são garantidos pela Constituição Federal. Daqui a pouquinho vamos refletir mais sobre o assunto, mas chegou o momento de a gente abrir o espaço do programa para você interagir aqui conosco. Que tal responder a nossa enquete? Então vamos, a partir de agora, lançar a nossa pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: olha só, enquete do dia lançada e a gente quer saber se você já presenciou problemas com acessibilidade de pessoas com deficiência. Você já presenciou isso? Sim ou não? Liga pra gente, o nosso número é o 3424-1547, é a nossa linha interativa, ela está disponível a partir de agora para você ligar pra gente, responder nossa pergunta. Você pode também aproveitar o momento e mandar a sua dúvida sobre o tema no 3424-1547 e 3424-1977. São dois números para você ligar pra gente e interagir. Se você tem acesso à internet, facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, nosso espaço lá na internet também você já pode participar conosco. E se você tem o WhatsApp em mãos, quer mandar muitas perguntas, 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Acesse, deixe sua dúvida, que daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua pergunta. E olha só, quantas vezes, né, por causa de equipamentos de elevação, esses equipamentos quebrados, quantas vezes se foi feito, né, se foi necessário que o cobrador e o motorista e às vezes até os próprios passageiros colocassem ali o cadeirante dentro do ônibus. A gente viu muito isso aqui na reportagem, essas queixas, né, de elevador quebrado, de passageiros que precisaram ajudar o cadeirante, mas não é somente a acessibilidade, é a independência que a pessoa com deficiência luta e quer. Não dá para negar que em alguns casos, em alguns momentos também, a ajuda de terceiros é sim necessária, mas nas situações do dia a dia, elas têm condições de fazer algo por conta própria. A pessoa com deficiência tem condições sim. É prazeroso poder fazer isso do dia a dia. Na maioria das vezes, isso custa apenas alguns poucos ajustes que normalmente
perduram para outras pessoas, né, com deficiência, para que elas possam se beneficiar dessas atitudes e mudanças. Então vamos repensar e vamos refletir muito sobre isso aqui no decorrer do programa. Primeiro quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada, dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso programa para falar de um tema muito especial. Doutora Fabiana Leite, ela que é advogada civilista, ela também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco e também conselheira do CONED, Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de Pernambuco. Doutora Fabiana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Balbino. Bom dia a todas e todos os telespectadores do programa Assunto do Dia. E estou muito feliz por estar aqui nesse dia 3 de dezembro, dia que a ONU promoveu desde 92 como Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, né, para conscientizar a população, a sociedade, da importância da inclusão dessas pessoas na sociedade. Né? Então, a gente tem que perceber que essa pessoa é igual a nós, né? As limitações físicas não a diferenciam em hipótese alguma como pessoa, como ser humano, e deve ser integrada à sociedade em qualquer aspecto, aspecto político, no aspecto educacional, no aspecto do trabalho, né? E ela, como pessoa que tem que ter a integridade, obviamente a plenitude, a participação efetiva na sociedade. Por onde a gente poderia iniciar aqui o nosso bate-papo, explicando para quem está em casa o pontapé inicial para se começar, né, para ter início essa inclusão? Por onde se começa a inclusão da pessoa com deficiência? Balbino, eu começo a dizer o seguinte: começa-se a extrair as barreiras atitudinais, né, as barreiras comportamentais das pessoas. As barreiras começam aí. Eu sei que as barreiras físicas, elas são, obviamente, um obstáculo, um impedimento para a plenitude do exercício à liberdade da pessoa com deficiência. Mas a atitude, o comportamento discriminatório, né, o comportamento de excluir, de segregar a pessoa com deficiência é o pior de todos. Então, a partir dele, se você consegue desmistificar, conhecer e entender, você começa a agregar e não segregar. E essas barreiras, às vezes dentro da própria casa, algumas famílias constroem essas barreiras, essas atitudes preconceituosas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de informação, de interesse também. Dentro de casa, essas barreiras podem ser construídas ou são construídas, doutora? Sim, Balbino. Na verdade, a família quer proteger mais. E por proteger demais, ela acaba, hoje não mais, mas antigamente era mais excluída da sociedade, né, para evitar que essas pessoas sofressem. Então, muitas pessoas com deficiência ficavam dentro de casa, escondidas. Eu, na minha época de criança, de adolescência, eu não lembro de ter interagido, brincando com crianças com deficiência. Elas eram escondidas. Mas não, penso mais que como proteção. A ideia era proteger de uma possível retaliação das outras crianças. E aí o conhecimento vai desmistificar isso. O conhecimento vai mostrar a essas famílias que é importante a interação, que é importante essa participação efetiva na escola, nas brincadeiras de ruas. E aprendendo isso, a família vai se libertar desse medo, talvez preconceito também, e dar essa possibilidade de interagir, de interação da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem ali algumas limitações, às vezes limitações físicas, né? Às vezes psicológicas também, intelectuais, mas essas pessoas, elas só têm, né? Só têm isso, porque elas podem estudar, podem sonhar, podem conquistar o mercado de trabalho. Então é muito bom que a gente, nesse dia especial, né, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente reforce esse recado. São algumas limitações físicas, mas que não impedem que essa pessoa ela tenha o lazer, tenha educação, tenha acesso à saúde, dentre outros direitos que elas têm enquanto cidadão. Sim, claro. É lembrar que devemos ver essas pessoas não no aspecto da deficiência em si das habilidades. Elas são tão habilidosas, muito capazes, né? Tão boas quanto as outras pessoas nas escolas, nos trabalhos.
eu digo que é preciso falar sempre das pessoas com deficiência, porque no Brasil, segundo o IBGE, nós somos quase um quarto da população, 25% da população, quase isso, são pessoas com deficiência, ou seja, mais de 45 milhões de pessoas. E no trabalho, podemos dizer, segundo o RAIS, que é o relatório anual, o RAIS de 2016, nós só tínhamos um pouco mais de 400 mil empregados, dentro de 40 milhões de empregados. Então, é muito pouco o acesso né, dessas pessoas no trabalho, muito pouco o acesso ainda dessas pessoas à educação. Então, é necessário que nós levemos à sociedade a importância da inclusão. Por falar em inclusão, vamos mostrar agora uma tela aqui com alguns tópicos. Essas telas, elas falam sobre os direitos da pessoa com deficiência. Vamos mostrar aqui, só para fechar esse bloco, reforçando para quem está em casa. Primeiro tópico, a gente fala o direito ao transporte. Não só o transporte, mas um transporte de qualidade que atenda às necessidades dessa pessoa com deficiência. É um direito. É um direito. O transporte é um direito. Aqui em Pernambuco, por exemplo, ele tem o transporte gratuito à pessoa com deficiência. Bem como seu acompanhante. Né? Então, tem esse respaldo aqui no estado de Pernambuco. Né? São legislações estaduais. Então, é importante verificar o acesso né, ao transporte gratuito pelo direito constitucional de ir e vir. Na reportagem, também após a reportagem, a gente provocou quem está em casa a refletir mais sobre E Se Fosse Você, que é uma campanha né, do Grande Recife Consórcio, para que as pessoas elas possam se colocar no lugar da pessoa com deficiência, no lugar do próximo, né? E a gente falou também sobre essa questão das queixas, porque motoristas queimam paradas, também não ajudam né, a subir a cadeira, porque tem ali o elevador para garantir que essa pessoa seja transportada com segurança. Dessas atitudes, nessas barreiras atitudinais, essa atitude do Grande Recife Consórcio, vale a pena? A gente poderia destacar, reforçar? Vamos falar um pouquinho, né? E se fosse você, que é suficiente o que o Grande Recife Consórcio está fazendo para garantir um transporte de segurança ou ainda não, mas já vale? É uma ação né, isolada, mas que faz toda a diferença no dia a dia. Sim, Balbino. Esse exercício de alteridade é importantíssimo. Né? Você pensar no outro, você imaginar o que seria se fosse eu. Né? Então, é importantíssimo esse movimento que está sendo feito para você analisar o que faria, né? Como seria se fosse você. É importantíssimo esse exercício de alteridade. Não tenha dúvida que se as pessoas pudessem exercitar isso diuturnamente, o mundo poderia ser bem melhor. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre os direitos e os desafios para a inclusão das pessoas com deficiência. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, um ótimo dia para você e para vocês que nos acompanham. A informação de hoje está no G1. Robôs controlados por pessoas com deficiência servem clientes em café no Japão. Os testes com os robôs garçons começaram no último dia 26 em um café em Tóquio, no Japão. Os robôs são controlados à distância por pessoas que não podem sair de casa por causa de limitações físicas e severas ou deficiências. Os robôs têm uma altura de 1,20 m e pesam 20 quilos. Áudio e vídeo filmados pelos robôs são transmitidos pela internet para os controladores que estão em casa. Os comandos são passados por computadores ou tablets. Sem dúvida, esse é mais um exemplo de que a tecnologia, aliada com boas iniciativas, estão ajudando a diminuir o isolamento e proporcionando também oportunidades de trabalho para as pessoas com deficiência. Agora a gente volta para o estúdio. Com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e com toda certeza, né, a tecnologia está sendo aliada sim para proporcionar isso para a pessoa com deficiência.
tudo que vem a somar faz parte, vale a pena e é bom que a gente noticie aqui no nosso programa, não é verdade? A doutora Fabiana Leite está aqui desde o começo do programa falando sobre desafios e direitos também da pessoa com deficiência. E esse exemplo que a gente viu na notícia da internet, né? A tecnologia aliada aí para a inclusão dessas pessoas com deficiência, inclusão na sociedade e também no mercado de trabalho. Vale muito a pena e vale o destaque aqui no nosso programa, né, doutora? É verdade, Balbino. Essa tecnologia assistiva é uma ferramenta imprescindível para a inserção da pessoa com deficiência na sociedade. A gente no bloco anterior do programa encerrou falando sobre alguns direitos da pessoa com deficiência e faltaram alguns tópicos para a gente concluir agora neste bloco do programa. Vamos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Primeiro a gente falou o direito ao transporte, foi muito bem explicado pela doutora Fabiana. Agora a gente fala o direito ao trabalho. Como é que a gente poderia explicar esse direito aqui para quem está em casa nos acompanhando, para quem tem deficiência e para quem também não tem, para que fique essa conscientização, né, que é um direito da pessoa com deficiência, o direito ao trabalho. Exato. É um direito constitucional, né, de qualquer ser humano de ser inserido no mercado de trabalho, né, sem distinção, sem discriminação, sem preconceito. Então, como eu falei anteriormente, no bloco anterior, de que é necessário verificar a habilidade e não a deficiência, né? Então, o empregador, ele tem que ter em mente que a inserção das pessoas com deficiência no seu âmbito de trabalho, no seu ambiente de trabalho, vai ser formidável para não somente para a sua empresa, comercialmente falando, mas em relação ao ambiente de trabalho, né? Você vai ter ali um ambiente heterogêneo, um ambiente com diversidade, né, de respeito ao próximo, um ambiente salutar. E aí é importante frisar, Balbino, que as empresas são obrigadas a ter pessoas com deficiência, né? Então, pessoas com deficiência tiveram digamos, esse empurrão, né, do Estado, por meio da lei, para que os empregadores pudessem contratar. Porque me parece que se fosse pela vontade, infelizmente, dos patrões, dos empregadores, talvez não tivesse essas admissões das pessoas com deficiência. Então, hoje, podemos dizer que as empresas com mais de 100 empregados, elas são obrigadas a ter um percentual que varia de 2% a 5% de pessoas com deficiência. Então, a lei mais ou menos diz assim, que de mais de 100 a 200 tem que ter 2% de pessoas com deficiência, né? Então, de 200 a 500, 3%. De 500 a 1.000, 4%. E mais de 1.000 funcionários tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Então, esse empurrão que a lei trouxe, ela veio, obviamente, facilitar, não digo que ela é perfeita, mas veio facilitar a introdução das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que outrora não existia. E quais as funções, né, que são mais ocupadas aqui no mercado local? Então, a gente não pode especificar, porque isso aí eu precisaria de um trabalho de campo. Mais aprofundado. Mais aprofundado. Né? Mas eu posso te dizer que, infelizmente, por conta lá atrás de uma educação, né, falha, não muitas vezes completa, essas pessoas não vão galgar, infelizmente, um posto alto nos seus empregos, né? Mas também por conta da falta do incentivo de reabilitação ou habilitação profissional, tanto por comando do Estado, como por comando também dos empregadores. Como eu já te falei, em relação por conta da existência das barreiras atitudinais. Então, isso é muito ruim você imaginar que muitos empregadores, eles não contratam por entender que essas pessoas não têm capacidade, que são pessoas que vão só atrapalhar a vida da empresa. E não é bem assim, na verdade, não é verdade, né? Isso é uma verdadeira mentira. É falso afirmar isso. Por ofertar, né, essas vagas com uma solicitação menor de capacitação desse trabalhador, em alguns casos o salário que é oferecido é um salário um pouco mais baixo, um salário mínimo, por exemplo. Tem também, né, uma dificuldade porque algumas pessoas com deficiência recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC.
Então, em alguns casos, esse desgaste da pessoa com deficiência sair de casa para enfrentar uma rotina exaustiva, né? Porque a gente viu a primeira dificuldade já é de sair de casa por conta da calçada. Após isso, tem a dificuldade no transporte. Esse deslocamento pode demorar muito. Então, a pessoa sair de casa para receber um salário mínimo enquanto o governo oferece o benefício de prestação continuada. Esse fato, a gente poderia refletir que também é algo que dificulta que essas pessoas sejam inseridas no mercado de trabalho? Bom, se a gente pensar assim, vai ser um fator complicador, porque a pessoa com deficiência, ela quer socializar, né? Ela precisa não só ter a remuneração de um salário, ou 2 ou 3, mas ela precisa estar neste âmbito social. E o trabalho, ele é uma peça-chave fundamental para a socialização da pessoa com deficiência. Então, pensar assim, talvez, seja um fator complicado, como eu falei, porque nem todas as pessoas com deficiência fazem jus, né? Nem todas as pessoas fazem jus ao BPC. Né? Esse benefício de prestação continuada, ela só vai existir para as pessoas com deficiência e que estejam naquele campo da falta de remuneração compatível com o salário mínimo. Por exemplo, tem que ter um salário mínimo para 4 pessoas. Ou seja, na família é necessário ter uma renda mensal de um salário mínimo para 4 pessoas. Então, somente essa pessoa com deficiência que comprove, né, esse atestado de pobreza, porque aí é mais do que pobreza, né? Você ganhar R$250 por pessoa na família inteira, é que você vai fazer jus ao BPC. Então, fora isso, tem a questão da necessidade daquela pessoa estar inserida, né, na sociedade, e não tenho dúvida que o trabalho é peça-chave para isso. Vamos a outro direito aqui, né? A pessoa com deficiência tem o direito a isenções de impostos e taxas. A gente não vai falar em percentual, mas quais assim a gente poderia falar para quem está em casa? As pessoas com deficiência, obviamente, tem que ter esse incentivo fiscal também, né? E eles têm alguns impostos que são isentos, a depender também do grau da doença e da doença. Então, tem imposto de renda, isenção de imposto de renda na aposentadoria, na pensão. Tem isenção do IPI na compra de um veículo. A depender do estado, tem isenção do imposto do carro, IPVA. Também a depender do município, do IPTU. Né? Então, assim, ele tem várias isenções do IOF nas transações comerciais. Então, hoje eu digo que uma das mais utilizadas, dos impostos que são mais utilizados pela pessoa com deficiência, é na aquisição de carros. Essas pessoas têm essa isenção do IPI. Né? E com isso, a cada 2 anos, eles podem adquirir um outro carro, independentemente dessa pessoa dirigir. Ela necessariamente não tem que dirigir para poder fazer jus à isenção desse imposto. Outro direito muito importante para a gente divulgar para quem está em casa, toda pessoa com deficiência tem direito à educação e uma educação de qualidade. Sim, eu digo que junto ao trabalho, a educação é uma peça fundamental na socialização da pessoa com deficiência, né? Então, pensar que na década de 70 não tinha, as pessoas com deficiência não eram inseridas nas escolas. Hoje, a escola ela é tratada como uma peça fundamental para a inserção da pessoa com deficiência e, consequentemente, na ideia de retirar a segregação que existia entre as próprias crianças. Então, as crianças que vão lidar com outras pessoas com deficiência, ela vai tratar aquilo de forma normal, natural. E lá na frente do mercado de trabalho, elas vão introduzir aquelas pessoas com deficiência com muito mais naturalidade, né? Sem ter que ser imposto pela lei de cotas. Né? Essa lei de cotas para o trabalho ela é uma imposição, mas naturalmente, quando você introduz crianças com deficiência, sem deficiência, juntas, lá na frente elas naturalmente vão introduzir no mercado de trabalho mais facilmente. Então, a educação ela é essencial. As escolas não podem recusar, é importante dizer que não podem recusar
matricular pessoas com deficiência. Existem punições, e as punições são também de reclusão de 2 a 5 anos de prisão para os gestores daquelas escolas que recusarem pessoas com deficiência. Então, é importante que a lei existe. Veja, a lei existe, mas infelizmente, por falta de fiscalização, tanto no trabalho como na educação, porque a lei é a mesma, para trabalho e para educação, a recusa dessas pessoas com deficiência impõe a penalidade de prisão, inclusive. Infelizmente, não há essa punição não existe tão de forma corriqueira por falta de fiscalização. Mas é um crime, né? Você ser cerceado do direito de matricular seu filho porque ele tem uma deficiência. Né? Então, é uma imposição, as escolas têm que aceitar, né? Tem que fazer as adaptações estruturais. É interessante falar, a inclusão não é só fazer a matrícula e essa criança frequentar a aula. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não adianta somente a inserção física daquele aluno, daquela criança. Não é isso que a lei quer, não é isso que as famílias desejam, né? Só a inserção física da criança na escola. É necessário que haja a interação, a mudança do plano pedagógico, a mudança estrutural das salas, né? É necessário rampas, banheiros adaptados e que os professores, os gestores, os diretores, todos os funcionários estejam abertos para essas mudanças, né? Porque não podem partir deles os preconceitos, né? Não pode partir dele a discriminação. Próximo direito, para a gente encerrar aqui essa tela, a prioridade de atendimento é um direito da pessoa com deficiência. Sim, é uma lei que existe e que as pessoas têm que aceitar. Eu vejo por aí as pessoas com raiva porque uma pessoa com deficiência passa à frente. Na instituição bancária, por exemplo, seja em qualquer atendimento de serviços ao público, há uma prioridade de atendimento. Não somente as pessoas com deficiência, como também, importante se ressaltar, as pessoas com mobilidade reduzida. Então, que são enquadradas as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo, e foi incluída pela Lei Brasileira de Inclusão os obesos também. Então, essas pessoas têm sim prioridade de atendimento e todos devem respeitar. Concluindo aqui essa tela, falamos sobre os principais direitos da pessoa com deficiência, o direito ao transporte, ao trabalho, isenções, né, de impostos e taxas, educação e prioridade de atendimento. Aí já temos aqui participações através do WhatsApp sobre essa temática que a gente debateu agora, né, nesse bloco do programa. Temos aqui a participação da Tânia Mello, ela que mora no bairro da Boa Vista. Ela acessou aqui o nosso WhatsApp 99209-4819 e falou o seguinte: ela tem um filho com necessidades especiais e quase que todos os dias ela passa por constrangimento em relação ao transporte público aqui da região metropolitana do Recife. Ela fala que os elevadores eles nem sempre estão funcionando. Quanto à questão escolar também, ela diz que não aceita colocar em inclusão porque acha que nem todos os professores nem os alunos estão preparados para receberem as pessoas com deficiência nas escolas. Passo por muitos desafios, olhares indiferentes ali da sociedade. É a opinião aqui da Tânia Mello, que mora no bairro da Boa Vista. Ela faz uma denúncia aqui, não adianta ligar para o Grande Recife Consórcio, porque quando ela liga, eles não atendem. A gente vai passar mais uma vez aqui o telefone do Grande Recife Consórcio para a Tânia, para tentar minimizar esses transtornos, né, que são causados ali no dia a dia da Tânia por conta do transporte público. A gente falou sobre esses elevadores já, Tânia, que não estão funcionando. Mostramos a resposta do Grande Recife Consórcio. Você assista novamente na nossa reprise às 3 da tarde. E ela fala algo muito interessante que ela acha, é a opinião dela, que nem professores nem alunos estão preparados para a inclusão do filho dela na escola, por isso que ele não está estudando. Será que não seria a oportunidade da Tânia, né? O momento da Tânia dar uma segunda chance, procurar uma segunda escola para tentar, né, incluir o filho dela aqui na sociedade, na escola também? Que ela não acredita, mas possa ser que ela se surpreenda. Sim, claro, a gente sabe que a lei ela é o ideal, né? Infelizmente, a realidade ela é um pouquinho mais dura. Sabemos do despreparo das pessoas, não só no ambiente de trabalho, como no ambiente educacional.
Mas é como você falou, vamos tentar dar uma segunda chance, que é muito mais importante que essa criança saia daquele nicho, né, familiar e perceba que o mundo lá fora existe e que o mundo lá fora também vai ter seus percalços que é preciso passar, mas também vai ter coisas boas, vai ter a socialização, ele vai entender como lidar com outras crianças. Enfim, é importante que ela dê essa segunda chance. Eu sei que ainda o mundo não é ideal, a lei é linda, a lei realmente existe, mas é preciso dar essa oportunidade para os seus filhos. Vai ser bom para o filho dela, né? Vai ter aquela relação de troca muito interessante, não só para ele, quanto também para os amiguinhos que vão conviver. Não tenho dúvida também, Balbino, que essa troca, essa interação vai ser formidável. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, quer participar aqui do nosso bate-papo, pode mandar já a sua pergunta no 99209-4819, é o nosso WhatsApp, mande aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando um pouco mais sobre pessoas com deficiência, direitos e também desafios para a inclusão da pessoa com deficiência. E segundo dados de 2016 do Ministério do Trabalho, 418 mil pessoas com deficiência estavam empregadas aqui no nosso país. Um número, 3,8% maior do que o registrado em 2015. Esse contingente ele vem crescendo ano a ano, mas quem tem alguma deficiência ainda encontra muitas barreiras para conseguir trabalhar aqui no nosso país. Mas antes de falar dessas barreiras, a gente lembra, vale muito lembrar que a lei brasileira determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. É muito importante a gente destacar isso e as funções que essas pessoas elas vão exercer nessa empresa também devem ser variadas, devem abranger várias pessoas, várias deficiências, porque tem a pessoa com deficiência de locomoção, deficiência auditiva, visual. Essas pessoas elas podem exercer vários cargos e várias funções em uma determinada empresa. É bom que o empresário, o empregador, ele tenha isso em mente, que ele não está fazendo favor, ele não vai oferecer aquela oferta, aquela vaga só para cumprir ali a lei. Ele tem que, de fato, incluir essa pessoa no ambiente de trabalho. Quando essa pessoa chega no trabalho, é necessário que exista ali um momento de apresentação, de reunião, porque muitas pessoas nunca conviveram com uma pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Elas vão precisar respeitar e ajudar essa pessoa também a crescer na empresa. Quais atitudes que o empresário ele pode promover, quais ações ele pode promover para tentar minimizar essa barreira que sempre existiu aqui na nossa sociedade da aceitação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, doutora Fabiana? Então, Balbino, é necessário primeiro pensar numa reestrutura organizacional. O RH, nesse momento, vai ser importantíssimo. E com isso, colocando a vaga para as pessoas com deficiência, e como você bem falou, não só porque a lei existe, não aquela ideia só de assistencialismo. A pessoa com deficiência ela não quer favor, ela não quer ser tratada como uma coitadinha. A pessoa com deficiência não quer isso, não precisa disso. Na verdade, ela quer ser tratada como qualquer outra pessoa que tem as suas limitações, mas que tem suas habilidades. Talvez muito mais competente que outras pessoas que não tenham deficiência. Então, ela não quer essa ideia de assistencialismo, que a gente tem que esbarrar e encontra-se muitas vezes com capacitismo. O capacitismo é aquela ideia, aquela crença de que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa limitada, é uma pessoa incompetente, é uma pessoa que deveria estar fora do mercado. Então, não é isso que a gente deve tratar. Tem que tratar as pessoas com deficiência com igualdade de condições. Ao abrir uma vaga, vai se passar por um processo seletivo, sim. Vai poder fazer alguns testes. Se for com pessoa com deficiência visual, que tenha textos em braille. Se for pessoas com deficiência auditiva, que tem intérprete de Libras. Enfim, vai se adaptando, vai se adequando às pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que as empresas, elas que devem se adaptar às pessoas com deficiência, porque é uma imposição legal.
E não as pessoas com deficiência que têm que se adaptar às empresas. Então, as empresas elas precisam enxergar isso, não só porque a lei impõe, mas porque vai ser, é necessário, é importante. E para elas, enquanto comércio, para elas enquanto empresa, não tenha dúvida que ele vai lá na frente galgar um lucro, não tenha dúvida. Imagina que ele vai ter contato com pessoas com deficiência, vão ver os gostos daquela pessoa, vão ver o que essas pessoas mais gostam de comprar, e ali vai atingir um consumidor lá na frente. Um consumidor com deficiência. Afinal de contas, são mais de 45 milhões dessas pessoas no Brasil. Então, não quero dizer que tem que fazer pensando no lucro, mas é natural que ela não vá perder com isso. A empresa não pode pensar que vai perder, que vai ter só gastos. Não, ela tem que pensar que com isso ela vai ganhar também. Ok, a gente segue aqui com mais participações. Tem muitas pessoas interagindo através do nosso WhatsApp, 99209-4819. Você tem algum depoimento, alguma dúvida, pode mandar para a gente no WhatsApp que a gente vai ler aqui e responder ao vivo aqui no nosso programa. A gente lembra que são só mensagens de texto, não adianta você ligar aqui para o nosso número, porque a gente não pode atender a ligação aqui ao vivo. Então você escreve aí sua mensagem de texto, a gente vai ler e responder com a ajuda da nossa convidada de hoje. Temos aqui a participação da Isabel Santos, ela que é secretária da Comissão de Defesa e Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco. A Isabel está acompanhando aqui o programa, cumprimenta aqui a todos do programa e a doutora Fabiana Leite pela excelente entrevista. Repassado aqui o elogio. A Isabel aproveita o momento para complementar, né, o quadro que a gente falou, Direito das Pessoas com Deficiência, falando o seguinte: recentemente o Estado de Pernambuco regulamentou a obrigação de todas as escolas apresentarem um projeto de inclusão, apresentarem seus projetos de inclusão. Assim, as pessoas com deficiência que tiverem negado o seu direito à educação, seja por negativa ali na matrícula ou por falta de condições adequadas, essas pessoas elas devem procurar a Secretaria Estadual de Educação do Estado ou município, né, do município, para denunciar e exigir o seu direito. A gente agradece bastante aqui a participação da Isabel Santos, secretária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco. Isabel, muito obrigado e obrigado também pela complementação, né? Não é só a punição com até 2 anos de reclusão. De 2 a 5. De 2 a 5 anos. Mas... Tem também essa denúncia que pode ser feita claro, à Secretaria Estadual ou Municipal de Educação. Eu acho que antes de tudo, antes de pensar numa sanção, é necessário que haja adaptação, né? Que dê oportunidade de adaptação. Então, é importante fazer queixas à Secretaria de Educação, se é educação, se for trabalho ao Ministério do Trabalho e Emprego, para que se dê chance, né, dessas pessoas se ajustarem, né, antes de, obviamente, chegar essa sanção penal. E as pessoas com deficiência, né, as famílias também devem acreditar, devem procurar esses órgãos de defesa, devem procurar a Secretaria Estadual de Saúde para garantir esse direito, porque se não denuncia, a Secretaria Estadual de Saúde vai achar, de Educação, aliás, vai achar que está tudo perfeito. Se não tem nenhuma denúncia, às vezes as pessoas com deficiência podem ter um descrédito, né? Pode pensar que não vai resolver em nada uma denúncia, mas vai sim, e não vai só ajudar ela, vai também ajudar o próximo, ao próximo que tem deficiência. Exato, vai ajudar toda a população, né? Então, assim, é como você bem falou, se não houver denúncias, vai se parecer que está tudo perfeito, que está tudo andando de forma regular. Então, é necessário que, havendo aí alguma recusa, estando diante de alguma barreira física naquele colégio, no trabalho, que seja denunciado para que haja aí, antes de uma sanção drástica como a reclusão, que haja a possibilidade de adequação. Temos aqui mais participações. A pessoa não se identificou, mas disse que a Maria que mora no bairro de Beberibe, tem uma filha de 30 anos hoje, essa filha dela. E até hoje o médico diagnosticou que ela tem um retardo. Ela fala aqui, um retardo mental. Não sei se a gente usa essa expressão, mas ela tem essa limitação, né, mental. E
Parece que ela é autista, ela descreve aqui. Ela muda constantemente de comportamento, de humor, não gosta de sair de casa, não gosta de ter amigos. Ela sabe que contribuiu muito com cuidados demais. Foi o que a gente falou no começo do programa. Exato. Às vezes esse cuidado, essa super proteção da família atrapalha o desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência. Aí hoje ela quer meio que reverter essa situação. Como é que eu posso ajudar minha filha a reverter isso? Posso fazer ainda alguma coisa? Hoje ela tem 30 anos e essa desconfiança aí para chegar ao diagnóstico desde os 9 anos de idade que ela tem essa certeza. Aí ela não quer ir ao médico, a filha, não quer renovar também a carteira de livre acesso. Como é que a gente pode auxiliar aqui a Maria que mora em Beberibe? Tem como ela reverter ainda essa situação? Bom, Maria, é lógico que tem, né? E é óbvio que eu entendo que a sua preocupação lá atrás, ela com 9 anos, foi de deixar ela reclusa dentro de casa para evitar lá fora ela ser rechaçada, né? Ela ser discriminada. Mas veja, essa superproteção não é boa, né? Não é interessante. É necessário que ela agora, já que você deixou ela esses anos todos dentro de casa, é necessário que ela tenha altivez, ela tenha a possibilidade de ir às ruas, aos parques, que ela tenha contato com outras pessoas, que ela tenha a possibilidade de interagir com outras pessoas, porque isso é fundamental para ela. Eu digo assim que hoje, depois da Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que entrou em vigor a partir de janeiro de 2016, as pessoas com deficiência não mais são incapazes. Não tem mais essa ideia da incapacidade das pessoas com deficiência. O direito civil tratava as pessoas com deficiência como absolutamente incapazes ou relativamente incapazes. E essas pessoas não são mais absolutamente incapazes. Não existe mais essa incapacidade absoluta por questões de deficiência. A incapacidade absoluta hoje no direito civil só é para as pessoas de até 16 anos de idade, certo? Então, a filha de Maria, ela é capaz, juridicamente falando, ela tem personalidade e capacidade e pode, como uma pessoa que é uma pessoa, ter seu direito de ir e vir, de casar, de ter filhos, de adotar, de ser guardiã de alguém. Então, ela pode fazer o que qualquer outra pessoa pode, inclusive trabalhar. Então, é necessário que ela dê essa independência, porque a lei já o fez, né? Já inseriu no nosso contexto do ordenamento jurídico que a filha de Maria é uma pessoa capaz. Ok, vamos seguir com mais perguntas. Temos muitas participações no 99209-4819, é o nosso WhatsApp. A próxima pergunta vem lá de Jaboatão dos Guararapes. A pessoa não se identificou, mas fala que tem um filho que tem um leve distúrbio mental. Ela descreve dessa forma. Ele tem também falta de atenção, mas é muito inteligente, muito mesmo. Hoje ele tem 22 anos de idade e fala que quer trabalhar. Mas aí eu não sei onde procurar, né? Será que a doutora poderia me dar uma orientação? É uma mãe aqui que fala, não se identificou, mas fala que mora em Jaboatão dos Guararapes. Então, Balbino, interessante ela encontrar contato com alguns sindicatos, né? As empresas com mais de 100 funcionários, elas necessitam, por lei, para evitar multas que vão de R$ 2.300 a R$ 233.000, para evitar multas, precisam contratar. O ideal é que elas não contratem por causa da lei de cotas. Né? O ideal é que ela contrate porque ela sabe que é interessante esse contato com diversidades. Mas já que a lei, né, exige, as leis estão aí para ser cumpridas, as empresas precisam contratar. Então, se ela verificar aqui, fazer uma lista de quais são as empresas em Pernambuco que tem mais de 100 funcionários. Então, ela faz essa busca junto aos sindicatos e coloca no banco de dados o currículo do seu filho. Agência de trabalho também pode ser. Agência de trabalho pode ser uma boa oportunidade, mas que ela tenha em mente quais são essas empresas. Já pode já pontuar as empresas que têm mais de 100 funcionários. As empresas maiores, né, veja só, mais de 1.000 funcionários são 5%. Então, assim, quanto maior o número de empregados, maior vai ser o número de pessoas que tem que ser contratadas. Então, ela já pode colocar isso no banco de dados da empresa. A empresa, ela só pode demitir uma pessoa com deficiência se ela já tiver
outra para colocar. Né? Essa demissão abrupta das pessoas com deficiência, ela pode só ser feita nessas condições. Então, veja, se ele precisar tirar uma pessoa com deficiência, já tem que estar com outra no seu banco, né, de dados para inseri-la. Então, é importante que ela introduza esses currículos, né, junto a essas empresas e deixe ali guardado, né, que ela vai, se Deus quiser, um dia ser chamado para concorrer a uma vaga. É interessante a gente lembrar também, né? Nesse caso, ele nunca trabalhou, tem 22 anos. Vai ser a primeira oportunidade de emprego. É preciso ele se qualificar também, fazer um curso específico para a área que ele quer trabalhar, porque a empresa ela tem que cumprir, né, essa lei. Sim. Mas ela precisa receber alguém qualificado. Preparado. Algumas promovem também algum tipo de qualificação e treinamento para receber esse trabalhador que nunca teve, né, experiência profissional? Então, o Estado, ele tem obrigação de dar essa qualificação profissional, né? A lei diz ali, como eu falei, a lei é muito interessante, é bonita, e diz que o Estado deve promover a habilitação, a reabilitação, a qualificação profissional. No entanto, as empresas podem se deparar com a necessidade, por conta da lei, de inserir esses profissionais dentro da sua empresa e não encontrar pessoas qualificadas. Então, eles podem sim, e eu acho que deve, fazer esse papel, já que não está sendo feito, infelizmente, pelo Estado, e promover essa qualificação profissional por meio de cursos, por meio de palestras, enfim, mas sabendo que é uma obrigação do Estado. Temos agora outra pergunta, essa chegou por telefone, de Jair. De Jair tem 55 anos, de Jair Dias, ele mora no R2, no Ibura. Gostaria de saber o seguinte, se a OAB está ciente das inúmeras carteiras de livre acesso à pessoa com deficiência que foram cortadas pelo Grande Recife Consórcio. E qual a posição, né, o que pode se fazer para garantir esses direitos da pessoa com deficiência, o acesso ao transporte público gratuito? Conheço pessoas que têm deficiência e a carteira foi cortada mesmo assim. Foi um pente fino, né, que o Grande Recife Consórcio fez e fez um recadastramento para verificar essas pessoas com deficiência, porque a gente sabe, algumas pessoas não eram deficientes e utilizavam desse benefício. Precisou fazer esse pente fino. A gente entende esse lado do Grande Recife Consórcio. Mas nesse caso do telespectador, né, o de Jair, ele falou pra gente que tem pessoas que ele conhece que têm deficiência que mesmo assim teve o benefício cortado. Infelizmente são as pessoas boas, né, sendo retiradas seus direitos por as pessoas más, né? Como é que uma pessoa que não tem deficiência se utiliza desse artifício para fazer jus à gratuidade de transporte. Mas, infelizmente, acontece de que essas pessoas com deficiência podem ter sido retirados seus direitos de forma equivocada e é necessário que elas dêem entrada junto à Defensoria empresa. Pública pode ajudar nesse A caso? Defensoria Pública, a OAB ela tem a comissão de deficiência que ela sendo procurada vai verificar e se puder tem um advogado particular, mas a Defensoria Pública ela atende muito a população com deficiência e é necessário frisar que se houve esse equívoco, né, que eles deem entrada novamente, né, junto com os laudos periciais, para que com a negativa eles possam já entrar com a ação, né? Mas infelizmente se isso aconteceu foi por conta desses fraudadores que quiseram, né, se dar bem com essa situação, infelizmente. Temos aqui outra participação do Antônio Ferreira, ele que mora no bairro de Areias. Ele fala que é deficiente físico e gasta mais de 10 passagens por dia, mas disse que só tem direito pelo Grande Recife Consórcio a 8 passagens. As demais ele paga do próprio bolso, tanto no metrô quanto no ônibus. Já os vendedores, ele faz aqui uma denúncia, os vendedores ambulantes, eles não pagam passagem o dia todo e circulam, né, tranquilamente, tanto no metrô como nos ônibus. Ele fala aqui que é um absurdo isso. Ele, enquanto pessoa com deficiência, tem essa limitação do número de passagem, precisa de 10, mas só tem 8 passagens garantidas pelo Grande Recife Consórcio. Já os vendedores ambulantes têm livre acesso. Já pensou que situação? Mas a lei estadual de transporte público gratuito, ela não me parece que tenha restrição de passagens, né? Então, há de se verificar isso, inclusive denunciando. E, como falei, a própria OAB, junto com a nossa comissão, a Defensoria Pública pode te dar um auxílio
pormenorizado. Agora, eu também desconheço essa questão dos ambulantes, se eles podem ou não, mas não é de bom senso você verificar uma pessoa com deficiência, com mais restrições, inclusive no âmbito do trabalho, ter essa restrição, verificando apenas só 8 passagens por dia. Lembrando também que nem todas as pessoas com deficiência têm direito a que o seu acompanhante tenha gratuidade. O acompanhante só vai ter a gratuidade a depender da deficiência e da necessidade do acompanhante. Então, a lei foi ratificada não só pelo Estado de Pernambuco, mas em vários estados tem essa legislação. Então, tem que verificar cada estado e quando é que pode o acompanhante ter essa gratuidade também. Vou pedir licença mais uma vez aqui a doutora Fabiana, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta para anotar as oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos conferir juntos aqui as vagas de emprego disponíveis para hoje. Uma vaga para auxiliar de limpeza, exigência que você tenha ensino fundamental incompleto, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário, uma vaga para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem uma vaga para pintor de edifícios, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, salário R$1.600, uma vaga para pintor de edifícios. Vamos a mais oportunidades de trabalho. 2 vagas agora para analista fiscal, 2 oportunidades. Exigência, que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$1.000 é o salário. 2 vagas para analista fiscal. E se você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, a gente lembra, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, papel e caneta em mãos, 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, a você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, te desejo boa sorte. E agora a gente segue aqui com o programa para responder a sua dúvida. Você que mandou sua participação através do WhatsApp 992094819. Preste atenção que vamos ler aqui a sua pergunta e nossa convidada vai responder aqui a sua dúvida. Temos aqui a próxima pergunta, Sandra. Sandra mora em Olinda e ela diz que tem um comprometimento na visão, no olho direito e no olho esquerdo. No olho esquerdo ela tem 80% da visão, só que no olho direito ela está perdendo a visão. Queria saber se ela tem algum direito por conta desse problema na visão. Sim ou não? Então, ela precisa de um diagnóstico? Precisa de um diagnóstico e para ser considerado pessoa com deficiência visual, é necessário que tenha sido, que seja em ambos os olhos, né? E aí com o laudo médico desse percentual, né? Que vai amparar ela como pessoa com deficiência ou não. Temos aqui mais participações. Maria, que mora na Ilha de Itamaracá, a gente agradece aqui a participação da Maria, bem distante, né? De uma região bem privilegiada, lá de Itamaracá. E ela precisa de uma informação, é o seguinte, ela cuidou de um cadeirante, ela fala, por mais de 12 anos e acabou ficando muito cansada. Teve que se ausentar para cuidar dela e também para cuidar dela. Mas a família do cadeirante está acusando ela, através de advogados, alegando abandono de incapaz, sendo que o deficiente tinha 87 anos na época, andava na cadeira de rodas, comia com as próprias mãos e teve que deixar, né, e deixou ele com a filha. Gostaria de saber os meus direitos, né, os direitos do cadeirante, porque tem o corretor ortográfico muda alguma coisa assim, né? Gostaria de saber
os direitos dele como cadeirante e os meus direitos enquanto cuidadora para a justiça. Como é que é a interpretação disso? Então, me parece que a relação dela aí é uma relação de emprego, né? É uma relação baseada aí na CLT. Então, foge um pouquinho dessa nossa pauta, mas aí ela precisaria verificar os direitos delas na Justiça do Trabalho. Ela procura a Justiça do Trabalho ou algum advogado, né, assim, especializado obviamente, na área, um advogado trabalhista. E ele vai poder dar um direcionamento, né? Direcionamento, exatamente. Ok. Próxima pergunta, a participação é do Wildson Vicente, que mora no bairro do Ibura. Ele gostaria de saber o que vocês podem fazer em relação à criança com deficiência nas escolas do Recife, pois ele fala, né, que mais de 500 pessoas aprovadas no concurso AADEE para cuidar dessas crianças e tem mais de 3 anos que a Prefeitura do Recife ainda não chamou, mas continua trabalhando com estagiários. Não chamaram os aprovados no concurso. Sabemos, né, mesmo estagiários, tem muita vaga ainda existente e tem muita criança com deficiência sem cuidados devidos. Aqui é uma denúncia, né, do Wildson Vicente. Está denunciando, né, porque as escolas precisam inserir não só no campo escolar os professores, né, eles precisam também dos cuidadores, dos auxiliares, e talvez ele está aqui denunciando porque ele passou no concurso e ainda não foi chamado. Ele pode procurar o Ministério Público. Tem que verificar, porque tem um prazo, né? O concurso, ele já tem 3 anos, me parece que falta mais 1 ano. Prescreve com 4 anos? Exato, para esperar se ele vai ser chamado ou não. Chama prescrever o concurso? É assim também que se usa? Exato. Sim, por sinal, né? Falando em concurso público, também para concurso público tem um percentual de 5%, de 5% do número de vagas para as pessoas com deficiência. E ali, nas provas de concurso, tem que dar direito a essas pessoas, né, de ter os auxiliares, né? Se for pessoas com deficiência auditiva, intérprete de Libras, se for pessoas com deficiência visual, provas em braille, ou seja, é necessário que também seja dado a eles o suporte para realizar essas provas. Outra participação, agora a Aparecida mandou agora uma participação aqui no nosso WhatsApp e ela disse que tem uma pessoa com deficiência em casa e ela queria muito parabenizar a produção do programa e a convidada. Vocês encorajaram muita gente, principalmente ela, né, e a família da Aparecida, a buscar os direitos de ir e vir. E a gente agradece, né, que a Aparecida pela audiência, pelo carinho, pelas palavras, e a gente não faz, né, mais do que o nosso papel enquanto cidadão, enquanto formadores de opinião, mostrar e levar até você informação. É muito importante isso, né, doutora? A gente agradece. Aparecida, eu fico tão feliz, você não tem noção, porque as pessoas com deficiência, elas são pessoas como todos nós. Todas nós temos nossas diferenças, nossas diversidades, nossas limitações. Então, é necessário pensar que ela, como pessoa, sua filha, o seu filho, tem direitos iguais a nós de ir e vir, né, de trabalhar, de ser inserida no contexto social, político, educacional, mercadológico. Então, que bom, né, que foi alcançado esse objetivo, né, de impulsionar, encorajar você a colocar no mundo a sua pessoa, a sua filha com deficiência. Que bom isso. Próxima participação, chegou por telefone essa pergunta, Rogério Ribeiro, do loteamento Grande Recife. Ele tem 42 anos de idade, fala que é deficiente físico e deu entrada na carteira de livre acesso em maio. Pediram um exame, né, específico de escanometria, mas ele não conseguiu entregar esse exame. Já tinha pago uma taxa de R$ 44 para solicitar uma perícia e até hoje não recebeu essa carteira. Qual a orientação? Deve procurar a justiça ou voltar ao Grande Recife Consórcio? Então, é necessário que o Grande Consórcio fique respaldado da existência da pessoa da deficiência, né? Então, só o pedido sem esse laudo é inócuo, é inapto para que haja o deferimento. Então, já que ele fez o pedido, mas pagou a taxa e passou do prazo, certamente ele vai ter que pagar novamente para poder fazer o novo requerimento. Né? É necessário que ele leve, junto ao pedido, o laudo que comprova a existência. Ele precisa fazer esse exame, porque só assim vai comprovar, né? Exato.
Temos aqui outra participação, a dúvida de um pai que não quis identificar, mas diz que tem uma filha com deficiência e ele quer saber o seguinte: quando matriculou essa filha na escola, a escola aceitou essa criança com deficiência, mas ele enxerga que tem, às vezes, alguns pais que têm essa barreira atitudinal de não aceitar que o filho estude ali com a criança com deficiência. Desse caso, o que a convidada poderia falar para a gente refletir? E é muito interessante. Esse posicionamento do pai. Essa barreira dos pais das crianças que não têm deficiência. Ele tem que imaginar que isso é uma mão de via dupla, né? Não somente vai ser bom para a pessoa com deficiência, como vai ser formidável para o seu filho que não tem deficiência. Né? Essa interação com a diversidade, com o diferente, isso forma profissionais lá na frente e pessoas humanas formidável. Então, eu acho que é falta de conhecimento, sabe? Esse preconceito, essa discriminação, muitas vezes é falta de conhecimento. Eu já tive acesso a algumas escolas que matriculam várias crianças com deficiência e eu vejo o quanto é lindo as outras crianças ao lidar com seus colegas. E tenho certeza que essas crianças lá na frente vão ser muito melhores que as nossas, né? Por ter interagido com o diferente, com a diversidade, com essa heterogeneidade. Então, eu não sei ainda por que esses pais têm essa resistência, mas eu quero crer que é por falta de conhecimento. Falta de empatia também. De empatia, de alteridade, de não ver o outro, de não pensar no outro, de perceber que poderia ser com seus filhos. Tem aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: a geração de acessibilidade numa cidade, ela custa muito, né? Muito cara, mas a pessoa diz, aqui complementa dentro da opinião dela, é um gasto que se configura necessário à população, com toda certeza. Sim, necessário. Falta o quê? Interesse? É recurso financeiro mesmo para promover essa acessibilidade? Certamente, mais do que tudo, é falta de interesse. Claro que haverá um custo, né? Claro que haverá um custo, porque essas barreiras arquitetônicas, essas barreiras urbanísticas, essas barreiras tecnológicas devem ser excluídas aos poucos, obviamente. Mas, como eu te falei, talvez a maior de todas elas não seja essas barreiras físicas, né? Sejam as barreiras comportamentais, atitudinais. Temos aqui também outra participação, é um depoimento da pessoa que não quis se identificar, mas fala o seguinte, que trocou o BPC por um trabalho de carteira assinada, porque ela recebeu o BPC, pelo que ela explica aqui, mas aí existiu essa oportunidade no mercado de trabalho e ela fala que foi a melhor coisa que ela fez. Pois é, Balbina, isso eu estava falando para você anteriormente. 1000 vezes o trabalho ao BPC. O BPC que é dado como assistência social pelo Estado às pessoas que necessitam, não só pela deficiência, pela miserabilidade. Mas o trabalho, ainda que seja por um salário mínimo, ele é digno, né? Ele vai lhe dar mais autoconfiança, vai melhorar sua autoestima, vai fazer com que você venha interagir com outras pessoas. Nossa, eu acho que não tem BPC que seja melhor do que o salário mínimo no trabalho. Outra participação, outra cobrança lá do município do Paulista. A pessoa não se identificou, mas disse que fez um concurso público na cidade do Paulista para a prefeitura e ela passou em primeiro lugar. Já faz mais de um ano e ainda não foi chamada. O que eu devo fazer nesse caso? Ela passou para intérprete de Libras numa escola. Então, os concursos, eles, no edital, cada edital, ele dita as suas regras. Eu digo que cada edital, ele é o contrato que faz lei entre as partes. Eu não tive acesso a esse edital, ele vai dizer o tempo que tem para chamar, o município chamar, né? Para chamar os concursados. Mas veja, que coisa boa, né? Ela passou como intérprete de Libras e hoje o intérprete de Libras está sendo muito, muito enaltecido. Depois dessas eleições que tiveram agora para presidente, você viu que a importância desse profissional, que outrora era tão excluído, tão desvalorizado, né? Parabéns a ela pelo concurso. Ela fica atenta, né? O que diz o edital. Qualquer dúvida, ela pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, para ter, né, uma orientação
mais específicas sobre esse concurso. Exato. Parabéns pela aprovação. Parabéns. Temos aqui outras participações, muita gente falando sobre essa questão da escola, né, do direito à escola. A gente falou um pouco mais sobre por onde que começa essa inclusão quando se trata do ambiente escolar. É interessante que tenha essa inclusão, que não só essa criança seja matriculada, como os profissionais desenvolvam várias atividades, né, que promovam essa inclusão. Mas no caso de uma pessoa com deficiência numa escola privada, por exemplo, o pai, ele pode ser obrigado a pagar uma taxa extra para matricular essa criança, porque vai ser preciso, né, realizar algumas atividades diferentes ali do dia a dia daquela criança, das crianças que não têm deficiência? Então, de forma alguma. Não pode fazer essa cobrança. Não pode haver cobrança adicional. Ela é uma criança como qualquer outra criança que tem suas habilidades, né, suas qualidades e que deve ser inserida na atividade escolar de forma igualitária. Então, é inconstitucional, né? É indevida, é ilegal essa cobrança adicional. Ela tem algumas limitações. É uma pessoa, né, uma criança com deficiência. É muito importante a gente pontuar isso antes de encerrar o programa. São pessoas com deficiência. Elas não portam deficiência. Então, vamos parar com isso. Portadores de deficiência. Ela não está aqui com a deficiência, deixa e vai fazer uma atividade. Exato, é bom que fique muito claro que a população tem essa dúvida. Como é que eu me reporto a uma pessoa com deficiência? Primeiro pelo nome. Primeiro você chama pelo nome, depois uma pessoa com deficiência. É o mais indicado. Exatamente. Isso veio lá atrás, dessas discussões desde a Convenção de Nova York, de que o melhor a ser inserido nos termos de pessoas com deficiência é exatamente esse. E não portadores de deficiência. O portar significa que dá a impressão que você pode retirar, deixar ali e depois pegar de volta. Então, não é portadores de deficiência, é pessoas com deficiência. E esse relato aí mostra também que é tratar pessoas como pessoas. Com nome. Não é objeto, não é um animal, é pessoa como você é, né? Com todas as suas qualidades e também com todas as suas fragilidades, né? Eu digo muito, Balbino, que as pessoas se deparam e me perguntam, mas eu tenho muito medo de fazer feio. Eu digo, fazer feio é você desqualificar, né? Discriminar, trata naturalmente como pessoa que com direitos humanos que tem respaldados e resguardados. Vou pedir licença aqui à nossa convidada, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já presenciou problemas com acessibilidade de pessoas com deficiência? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 83% responderam que sim, que já presenciaram. E 17% responderam que não. Espero que nunca presencie, né, nenhum desrespeito, nenhum problema aí de acessibilidade com pessoa com deficiência. Reta final do programa agora para agradecer aqui a nossa convidada, dizer que foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, doutora Fabiana Leite, ela que é advogada civilista, ela também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Pernambuco e também conselheira do CONED, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de Pernambuco. Doutora Fabiana, muito obrigado. Um último recado, fique à vontade. Eu que agradeço a você, Balbino, aos telespectadores do Assunto do Dia. É imprescindível lembrar que as pessoas com deficiência, elas são pessoas, respaldadas a elas os direitos humanos, respaldadas a elas os direitos de pleno e eficazes de ir e vir, né? E que a elas cabe a nós todos respeitá-las, né? Respeitar como pessoas. Então, para mim é muito caro esse assunto, porque como membro da comissão da OAB, da Defesa e Direitos das Pessoas com Deficiência, eu me deparo muitas vezes com comportamentos discriminatórios, com comportamentos de desqualificar as pessoas com deficiência. E nós devemos parar, né, fazer o exercício da alteridade, pensar no próximo e
analisar que essas pessoas são feito você, é feito eu, é feito você, Balbino. Somos pessoas e precisam de todo o respeito, a atenção, não só minha, não só sua, como também a atenção do Estado. Tem que estar inserida na escola, tem que estar inserida no mercado de trabalho, tem direito ao transporte, tem direito às isenções de impostos, enfim, é necessário esse impulso do Estado para que essas pessoas venham a circular normalmente na sociedade. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Volte mais vezes aqui Obrigada. ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, uma excelente semana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!